Em 1979, o Irã foi palco de uma das grandes revoluções da era moderna, a Revolução Islâmica, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, derrubou a monarquia do Shah e instaurando uma teocracia, um regime político baseado na autoridade religiosa. Mas para compreender verdadeiramente tais eventos, não basta analisar apenas os acontecimentos políticos da época. Faz-se necessário voltar muito mais no tempo e explorar as raízes religiosas e políticas do xiismo iraniano. Veremos que a linguagem utilizada pelos revolucionários, a ideia de luta contra a corrupção, contra o poder tirânico e contra governantes injustos, ecoam tradições muito antigas que remontam aos primeiros séculos da história do Islã. Quando Maomé começou a pregar sua mensagem religiosa em Meca, por volta do ano 613, rapidamente entrou em conflito com as famílias mais poderosas da cidade. Essas famílias pertenciam principalmente à tribo dos Quraish, que controlava politicamente a cidade e obtinha grandes recursos da exploração dos santuários religiosos, especialmente da Caaba, o grande templo de Meca, lucrando com as peregrinações e com o culto aos deuses pagãos. É muito importante ressaltar que a nova religião proclamada por Maomé, o islamismo, não era apenas a afirmação de uma fé monoteísta. Ela também continha uma forte crítica moral à ordem existente. Nesse sentido, o historiador Michael Axworth observa: grande parte do que Maomé pregava implicava uma forte crítica ao status quo. Isso naturalmente colocava Maomé e seus seguidores em rota de colisão com o poder estabelecido em Meca. A mensagem islâmica enfatizava valores como justiça, honestidade no comércio e generosidade para com os mais pobres, e isso afrontava diretamente o poder das elites mercantis de Meca. Esse conflito deixou uma forte marca na memória religiosa islâmica, sendo relembrado até os dias atuais. Ele passou a ser interpretado como a luta entre um poder arrogante e corrupto, de um lado, e uma comunidade de crentes virtuosos, piedosos e perseguidos, de outro. Ainda segundo Michael Axworth, essa imagem de um poder arrogante enfrentando uma resistência virtuosa se repetiria inúmeras vezes na história do Islã, especialmente na história do Islã xiita, até chegar aos tempos modernos na Revolução de 1979. Esse padrão moral se tornaria um arquétipo fundamental para a tradição política do xiismo, especialmente do xiismo iraniano, como veremos à frente. Os seguidores de Maomé começaram a sofrer fortes perseguições, boicotes econômicos e até mesmo prisões, torturas e assassinatos. O próprio Maomé teve que fugir de Meca no ano de 622 para não ser assassinado. Esse episódio foi tão marcante na história islâmica que ficou conhecido como a Hégira e marca o início da contagem dos anos no calendário muçulmano. Tamanha a importância do evento. Recebido na cidade de Medina, Maomé e seus crentes passaram a organizar politicamente a cidade, formando pela primeira vez uma comunidade propriamente muçulmana. Seguiram-se anos de guerras, com diversas batalhas entre Maomé e os Quraish de Meca. Finalmente, no ano 630,
Maomé obteve a vitória final. Entrou em Meca como um conquistador, retirou todos os ídolos pagãos da Caaba e estabeleceu o islamismo como religião dominante da cidade. Maomé viveria pouco tempo depois da conquista de Meca. Com sua morte em 632, a jovem comunidade islâmica enfrentou uma grave crise política. Quem deveria liderar a comunidade dos fiéis a partir da morte de Maomé? A solução encontrada foi a escolha de um dos companheiros do profeta, Abu Bakr, que como o primeiro califa, isso é, sucessor do profeta. A palavra califa significa sucessor. Outros dois líderes o sucederiam nas décadas seguintes, Umar ibn al-Khattab e depois Uthman ibn Affan. Mas essa escolha não foi aceita por todos. Uma parte considerável da comunidade acreditava que a liderança do Islã deveria permanecer dentro da própria família do profeta. Esses fiéis defendiam o nome de Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé, casado com sua filha Fátima e um dos primeiros convertidos ao Islã. Para esses seguidores, Ali não era apenas um companheiro próximo do profeta, mas o homem que possuía maior legitimidade para continuar sua liderança. Esse grupo ficaria conhecido como Partido de Ali, ou Shiat Ali, origem da palavra xiita, que é o ramo islâmico seguido no Irã. Durante o governo dos primeiros califas, o Islã expandiu-se rapidamente. Exércitos árabes conquistaram vastos territórios que antes pertenciam aos impérios bizantino e persa. Vitórias decisivas foram alcançadas no ano 636, abrindo caminho para a formação de um vasto império islâmico. Mas essa expansão também trouxe novas tensões. A riqueza acumulada pelas conquistas e a crescente concentração de poder político passaram a gerar críticas dentro da própria comunidade muçulmana, especialmente entre os partidários de Ali. O governo do califa Uthman ibn Affan, em particular, foi acusado por muitos de favorecer seus próprios parentes e de permitir o surgimento de práticas corruptas dentro do novo império. A situação era especialmente delicada porque Uthman, o terceiro califa, pertencia ao poderoso clã dos Quraysh, o mesmo grupo de elites de Meca que havia lutado contra Maomé, mas que depois da conquista da cidade acabou se convertendo ao Islã e sendo incorporado à nova ordem política. Para muitos críticos, especialmente entre os partidários de Ali, o que estava acontecendo parecia uma espécie de retorno das antigas elites de Meca ao centro do poder, quase como uma reedição das antigas tensões entre a mensagem moral pregada por Maomé e os interesses das elites mercantis da cidade de Meca. Essas tensões acabaram levando ao assassinato do califa em 656. Após o assassinato de Uthman, finalmente assumiu o poder Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta. Mas seu governo ocorreu em meio a profundas divisões políticas e guerras civis que já começavam a fragmentar a jovem comunidade islâmica. Para os partidários de Ali, os xiitas, sua liderança representava uma tentativa de restaurar os princípios originais do Islã diante da corrupção que, segundo eles, começava a surgir dentro do novo império,
pervertendo a nova religião. Ali era visto como o homem mais próximo da família do profeta e, portanto, como aquele que poderia preservar a integridade moral da comunidade e manter o Islã na linha estabelecida por Maomé. Como observa Michael Exworth, os seguidores de Ali procuravam preservar os princípios austeros do Islã contra a influência corruptora da riqueza e do poder político do crescente Império Árabe. Assim, a figura de Ali passou a representar para muitos crentes a defesa da justiça religiosa contra a corrupção do poder político. Para seus seguidores, essa luta tinha um significado ainda mais profundo. Ela parecia continuar o conflito que o próprio Maomé havia travado décadas antes contra as elites de Meca. Essa interpretação teria enorme influência na tradição xiita iraniana. Ali acabou sendo assassinado no ano de 661 e o poder passou então para o seu principal opositor, o governador da Síria, Muawiyah I, que estabeleceu a dinastia Omíada e transferiu a capital do califado de Meca para Damasco, na Síria. Muawiyah também pertencia à poderosa tribo dos Quraish e ao clã dos Banu Umayya, uma das famílias mais influentes de Meca. Seu pai, Abu Sufyan, havia sido um dos principais líderes da oposição a Maomé nos primeiros anos da pregação islâmica. Somente após a conquista de Meca, ele e sua família acabariam se convertendo ao Islã. Sendo assim, para muitos partidários de Ali, a ascensão da dinastia Omíada parecia confirmar seus piores temores. O poder no mundo islâmico estava novamente nas mãos das antigas elites corruptas de Meca. Além disso, o califado começava a assumir características cada vez mais monárquicas e dinásticas. O governo da comunidade dos fiéis, que inicialmente fora concebido como uma liderança religiosa, transformava-se progressivamente em um império governado por uma dinastia. Michael Exworth escreve a respeito. Os seguidores muçulmanos de Ali passaram a se ver na mesma posição em que os primeiros seguidores de Maomé haviam se percebido, em oposição aos pagãos de Meca. Isso é fundamental. É a tradição do xiismo iraniano, a luta dos religiosos contra a corrupção do poder político. Isso já havia se manifestado com Maomé contra os Quraish e agora com Ali contra os descendentes dos Quraish que assumiram e fundaram o califado omíada. Mais uma vez, a narrativa parecia se repetir. De um lado, uma comunidade de crentes que se via como guardiã da pureza original da fé. De outro, um poder político acusado de trair esses princípios. O episódio decisivo dessa tradição ocorreu no ano de 680, quando Hussain ibn Ali, filho de Ali e neto do profeta Maomé, se levantou contra o califa omíada Yazid I. Hussain reuniu um pequeno grupo de seguidores e tentou organizar uma revolta contra o governo omíada, mas seus aliados falharam em apoiá-lo e seu grupo acabou cercado pelas tropas do califa nas proximidades da cidade de Karbala, no atual Iraque. Ali ocorreu uma tragédia que marcaria profundamente a história do Islã. Hussain, o filho de Ali, e seus companheiros foram massacrados. O próprio neto do profeta foi morto em combate
junto com membros de sua família e seus seguidores. Para a tradição xiita, esse episódio tornou-se um símbolo poderoso, o martírio do justo diante da tirania do poder político. A partir daquele momento, a memória de Karbala passou a ocupar um lugar central na espiritualidade e na identidade política do xiismo, especialmente do xiismo iraniano. A história de Hussain deixava de ser apenas um episódio histórico e se transformava em um drama moral permanente, a luta entre a justiça religiosa e a tirania política, entre a fidelidade à fé e a corrupção do poder. Essa memória continuaria viva ao longo dos séculos, influenciando profundamente a cultura política do Irã e ecoando de forma poderosa até mesmo na Revolução Islâmica de 1979. Ao longo dos séculos, o martírio de Hussain passou a ser lembrado todos os anos nas comemorações de Ashura. Durante esse período, multidões participavam de procissões que relembram a tragédia de Karbala. Os fiéis caminham pelas ruas chorando, batendo no peito e carregando símbolos funerários. Em alguns casos, chegam a se flagelar para expressar solidariedade com o sofrimento dos mártires. Além disso, surgiram tradições culturais que mantinham viva essa memória. Entre elas estava o teatro religioso popular, que dramatizava os acontecimentos de Karbala, levando a todos os cantos do reino iraniano a memória compartilhada dos mártires xiitas. Pregadores itinerantes também percorriam vilas e cidades, narrando essas histórias, enquanto espaços tradicionais, chamados zurkhané, combinavam exercícios físicos, poesia e veneração dos heróis religiosos. Tudo isso reforçava constantemente no imaginário iraniano uma narrativa moral muito clara. O poder pode se tornar corrupto, mas a justiça pertence aos que resistem à opressão. Ao longo dos séculos, essa narrativa moldou profundamente o imaginário religioso e político do Irã. Por isso, quando a Revolução Iraniana começou a tomar forma no final do século XX, muitos líderes religiosos passaram a interpretar aquele momento histórico através dessa mesma tradição. Para eles, o conflito parecia repetir um padrão muito antigo. Assim como Maomé havia enfrentado as elites políticas de Meca, Ali havia lutado contra a corrupção do califa. E, assim como Hussain, filho de Ali, havia se levantado contra o poder omíada, os revolucionários iranianos acreditavam estar travando uma nova luta contra um regime corrupto e opressor, crendo assim manter viva a raiz do xiismo. Na visão de muitos ayatolás e líderes religiosos, o Shah do Irã, o rei do Irã, representava uma forma moderna de tirania política, e a revolução tornava-se, portanto, uma continuação sagrada daquela antiga luta entre justiça religiosa e poder político corrupto. Dessa forma, séculos depois da Batalha de Karbala, a memória do martírio de Hussain voltava a inspirar uma nova mobilização política. E foi nesse terreno histórico e religioso que a Revolução Islâmica de 1979 encontrou sua linguagem, seus símbolos e principalmente a sua força moral.